Nessa aula aqui, nós vamos começar a configurar um pouco melhor as rotas, vamos instalar algumas bibliotecas a mais no nosso projeto para fazer com que ele funcione muito melhor. Eu acho que essa aula aqui ela vai estar bem interessante, te recomendo aí que assista até o final. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui eu acho que ela vai ser bem interessante, ela vai ser uma aula-chave para esse projeto aqui, porque nela a gente vai estruturar bem direitinho as pastas do nosso projeto, vamos instalar algumas bibliotecas a mais e eu quero te mostrar a parte de rotas do nosso server. Então a gente vai construir ali um arquivo para a gente poder informar todos os endpoints que a gente vai ter aqui no nosso server. Antes da gente seguir para o vídeo, de novo eu tenho que te pedir, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque isso aqui me ajuda demais mesmo, me incentiva e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo aqui ele tem uma ótima qualidade e vai divulgar esse vídeo para mais pessoas, o que com certeza vai trazer mais pessoas para o canal. E trazendo mais pessoas para o canal, eu me empolgo em fazer mais cursos como esse. Talvez tu esteja esperando aí um curso específico, alguma coisa assim, e só tá faltando tempo para mim fazer esse teu curso e pessoas pedindo. Então, claro, aproveita e já pede o curso ali que tu tá querendo nos comentários, ou a dúvida, ou qualquer coisa que tu tiver aí, coloca nos comentários e a gente vai trocar uma ideia e compartilha esse vídeo, dá um like pelo menos, para esse vídeo chegar em mais pessoas e mais gente poder solicitar o mesmo curso que tu tá a fim de fazer, beleza? Dev, vamos pro vídeo ali então, vamos ver como é que a gente vai estruturar as rotas desse nosso projeto aí. Dev, tu já considerou ser membro aqui do canal? Tu sabia que é possível fazer isso agora? Isso é uma forma muito simples e prática de todos os meses tu me ajudar um pouquinho com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Saiba que o valor para tu se tornar membro aqui do canal, ele é bem pequenininho. Dá uma olhada nos planos que a gente tem ali. Qualquer um deles que tu escolher, eu te garanto, vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho e aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos e talvez até a frequência das aulas que são liberadas aqui no YouTube. Beleza, Dev, eu já tô aqui no Visual Studio Code. Olha só, eu tô aqui na página index, né, que a gente deu uma olhada um pouco mais a fundo na aula passada. E temos o server também, né? O server aqui a gente deixou o método de delete, né, mas a gente vai ter muito mais métodos get aqui na nossa API do que qualquer outro tipo. Mas, enfim, a gente está deixando o endpoint, né, especificando o endpoint desse nosso servidor aqui, nesse arquivo aqui. Só que, vamos lá, eu acho que assim, ó, quando o projeto é pequeno, ele até tá tudo bem, né, pode ser tudo no mesmo arquivo, inclusive o listen que a gente tem aqui, talvez tu até já tenha colocado ele dentro do próprio server ou feito o server dentro do index, né, mas para projetos pequenos, tudo bem, eu acho que tu não vai ter tanto problema com isso. A questão é a seguinte, quando tu tem projetos maiores, né, ou o teu projeto vai crescendo, vai tendo mais endpoints, mais entidades enfim, tu vai acabar inchando esse teu projeto, ele vai ficar muito grande. Isso aí, com o passar do tempo, ele pode ser um problema. Então, o que é a ideia, tá? Eu quero separar, né, esses meus métodos aqui, esses meus endpoints aqui, em um arquivo separado, para a gente poder trabalhar mais tranquilamente, né, para separar os contextos das coisas, né? Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Aqui dentro desse nosso server, eu já vou aproveitar e vou criar uma nova pasta aqui dentro. Eu vou chamar ela de routes. Simples assim. Talvez se tu veio do curso de front-end, né, em React que eu tenho aqui no canal, se não olhou, aproveita e olha, tá o link aqui na descrição, o link da playlist do curso, dos cursos, né? Eu faço a mesma coisa para o React, que é a porta de entrada, né? A gente cria as rotas ali da nossa aplicação para ele dividir as responsabilidades por rota. Então, aqui dentro desse routes, eu vou criar um index.ts. Dentro desse index.ts, nós vamos importar from express um carinha chamado router. O que esse router faz? Esse router permite a gente criar uma espécie de middleware para o nosso servidor, onde a gente pode especificar todas as nossas rotas e depois a gente passa esse middleware lá para o servidor
E aí o servidor vai entender que ele também tem aquelas rotas, tá? Então como é que vai funcionar aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar uma const router que vai ser igual a new router. Basicamente, isso aqui vai permitir com que a gente consiga utilizar as mesmas propriedades e configurações que a gente tinha lá no nosso server. Só que eu acho que não é new aqui, tá? Ele é só router mesmo. É só uma função que a gente executa ela e ele devolve um router, tá? Mas aqui, ó, pro fim do arquivo, eu já vou fazer também um export de router, ok? Para a gente poder utilizar essas rotas lá dentro do nosso arquivo de server, tá? Mas antes da gente ir para lá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar daqui a nossa rota básica que a gente tinha feito lá e vou colocar aqui, ó, e o server eu vou substituir por router. E aí a gente tem o mesmo funcionamento, continua tudo igual, ó. Então, o que eu vou fazer agora? No nosso server, agora sim, eu vou importar de .routes. Veja só, tá? Eu importei direto de routes porque o index aqui, quando a gente deixa o arquivo chamado index, né, o Node aqui ele vai interpretar automaticamente que se eu chamei routes, eu estou chamando na verdade o index. Então eu não preciso vir aqui dentro e passar um barra index. Funciona do mesmo jeito. Mas aqui é desnecessário isso aqui, tá? Aqui de dentro, ó, eu posso trazer o nosso router e aqui embaixo, ó, entre o nosso server e o export do nosso server, eu vou fazer então server.useRouter. Ou seja, a gente criou as nossas rotas dentro de um arquivo separado e agora dentro do nosso arquivo de servidor aqui, das configurações do nosso servidor, a gente está dizendo que o nosso server vai fazer uso daquelas rotas ali que a gente acabou de criar. Se a gente abrir aqui o terminal e rodar de novo o comandinho aqui, ó, que é yarn test node dev e o arquivo index aqui do nosso projeto, eu acredito que isso aqui vai estar funcionando exatamente como estava antes. Vou abrir de novo o Insomnia aqui para mim, para a gente já poder ir testando por dentro do Insomnia os nossos métodos, tá? Então abre o teu aplicativo aí também, vamos testando junto. Aqui a gente estava testando algumas configurações, eu vou dizer que eu não quero enviar body para nossa requisição. E aqui, ó, ele já deixou o histórico de ontem. E aqui ele até tem uma resposta, mas isso aqui foi o de ontem, tá? Para a gente testar se está funcionando hoje, é só clicar em send de novo. E aí ele funcionou normalmente. E aí, beleza. Então, olha só. Agora a gente tem um arquivo separado com as nossas rotas, onde a gente pode colocar todas as que a gente quiser aqui dentro mesmo, tá? Então, se eu quisesse colocar aqui só uma rota de barra, por exemplo, e deixar, então, sei lá, essa rota aqui e essa eu retorno teste, sei lá. Também dá, tá? Eu volto aqui na API, eu vou conseguir chamar o teste, né? Ele vai devolver o teste ali, e se eu chamar só o barra, ou seja, sem o nosso endereço ali, um texto específico, ele vai retornar o lá dev, tá? Então eu vou deixar essa rota por padrão aqui para a gente poder testar a nossa aplicação. Ela vai ficar inclusive sem autenticação, sem nada, nenhum tipo de coisa nesse sentido. A próxima etapa que a gente vai fazer aqui no nosso projeto vai ser o seguinte, ó. Eu vou parar esse nosso servidor aqui e dar uma olhadinha só no comando que a gente está utilizando para fazer ele rodar, né? É yarn test node dev, né? E o caminho do script. Confere que isso aqui, ele pode ser um caminho chato de tu ter que ficar digitando toda vez, né? Então, esse caminho aqui, eu vou vir aqui, ó, no package.json, vou minimizar essa parte de dependências e vou criar uma propriedade nova nesse package.json, que vai ser o seguinte, ó, vai ser os scripts, tá? Dentro aqui dos scripts, eu vou criar um script novo que eu vou chamar de start. Esse script de start, eu vou copiar exatamente o que a gente tem aqui, ó, e vou colocar aqui dentro. Porque daí, ó, funciona o seguinte, agora, quando eu quiser inicializar o meu servidor de novo, ao invés de eu ter que digitar tudo isso, aqui eu até estava recuperando o histórico dos comandos, né, mas talvez tudo do outro lado aí esteja tendo que digitar tudo na mão. Então, ao invés de eu ter que digitar tudo, eu simplesmente passo yarn start. E aí a nossa aplicação, ó, ele vai dizer que não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos tentar descobrir. Ah, sim, porque não funcionou, porque olha só, ele está reclamando que ele não encontrou esse caminho aqui, né? Ponto T. Aqui é TS. Eu devo ter copiado errado. E agora sim, ó, deixa eu limpar esse console e abrir de novo.
Se eu executar de novo agora o yarn start, ele vai rodar, ó, ts node dev src index.ts. E ele já disse que o nosso app está rodando. Show de bola. Era isso aí que eu queria fazer, ok? Isso aqui vai facilitar aqui só no dia a dia, né? Coisas nesse sentido. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui nesse projeto, eu vou precisar te explicar um pouquinho mais, te dar um pouco mais de contexto sobre o porquê que a gente vai estar fazendo aquilo. Então, olha só, eu vou abrir o Insomnia aqui, a nossa aplicação está rodando ali, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, se a gente faz uma chamada, ele chama o endpoint, retorna o que a gente estava enviando de lá, e no corpo da chamada agora, que a gente vai precisar fazer isso, né? A gente vai querer mandar dados para o nosso back-end. Na verdade, ainda não no corpo, né? Vamos trocar esse método aqui para post, porque a gente vai querer enviar algum dado para o nosso servidor. Vou voltar no Visual Studio Code, nas nossas rotas, olha só. Eu vou trocar esse teste, então, né? Vamos colocar post aqui. E eu vou vir no Insomnia. E aqui dentro do Insomnia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o barra teste aqui para a gente poder testar. Vamos fazer um send, ó. Percebe que ele funcionou perfeitamente. Mas, e se aqui a gente estivesse criando um registro, por exemplo, lá dentro do nosso servidor? A gente teria que mandar dados, né, através da nossa API. Para mandar esses dados, como eu comentei da outra vez, a gente pode utilizar várias outras formas, tá? Mas a mais comum que a gente usa aqui é utilizar o body, tá? Então o body aqui, ó, a gente normalmente utiliza JSON para enviar dados para o nosso servidor. Lá no servidor a gente acessa esses dados e, sei lá, faz um insert no banco, alguma coisa nesse sentido, né? Então, para enviar esse JSON aqui, eu vou passar aqui, sei lá, um teste também, né? Teste, testando. Só exemplo, tá? Eu vou enviar esse dado aqui para o nosso banco, para o nosso servidor, e a princípio eu acho que ele vai funcionar tudo bem, ó. Percebe que ele retornou o nosso teste, só que aqui, ó, nesse cara aqui, como é que a gente faz para acessar aquele dado que a gente estava enviando através do Insomnia? A gente consegue acessar aquele dado nesse carinha aqui, ó, nesse underline, tá? Esse underline aqui, ó, se a gente tirar o underline, ele é o REQ, né? Ou seja, é a requisição que está sendo feita do front-end para o nosso back-end. Então, esse REQ, ele vai ter as informações do body, vai ter header, vai ter query params, vai ter path, vai ter todo tipo de coisa aqui dentro, tá? E uma das informações que ele tem aqui dentro, então, é o nosso body. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, dar o console.log e vou passar rec.body. Então, os dados que a gente está enviando lá do Insomnia para nossa API, eles vão parar aqui dentro, né, desse cara body. Então, vou dar um console log dele, ele vai logar aqui embaixo. Vamos fazer a chamada aqui, vamos ver o que vai acontecer ali, o que ele vai logar para nós. Tá? Executou, volto para o Visual Studio Code e olha só que interessante. Ele está dizendo que ele está retornando undefined, mas não faz sentido nenhum, confere, porque afinal de contas, a gente está, de fato, mandando um dado aqui, né, para nossa aplicação. E o que acontece? Isso vai acontecer porque a gente não disse para o nosso servidor aqui, pro Express, que a gente está trabalhando com o body e com o JSON, por exemplo, que é o formato de dados que a gente está usando. Então, para resolver essa questão, basta eu adicionar outro use aqui, tá? E aqui, ó, do próprio Express, eu coloco o Express aqui dentro, coloco o ponto JSON. Isso aqui vai resolver para nós a questão dele não trazer os dados dentro do nosso body. Então, se eu voltar no Insomnia, vou executar de novo a consulta agora, vou voltar no nosso servidor e tá aqui, ó. Percebe que ele já interpretou, já funcionou perfeitamente, ok? Aqui, ó, ele tá dizendo que ele não entende esse caractere aqui no final, mas tanto faz, isso não importa, porque isso aqui é problema do nosso console no Visual Studio Code e não do dado que tá chegando aqui no nosso Express, ok? Então, isso aqui vai ser o suficiente para a gente conseguir pegar o nosso body e, por exemplo, se a gente quisesse, eu poderia enviar o nosso body de volta, né? Como se a gente tivesse acabado de criar aquele registro aí de alguma forma. Então, vou voltar aqui na API. Ah, não, ó, o caractere que está com problema, na verdade, é aqui no Insomnia, que eu digitei alguma coisa que não faz sentido. Ah, eu apertei a indentação do Visual Studio Code e aí ele coloca o caractere. Então, na verdade, aqui o problema foi meu, que eu acabei digitando errado. Mas, enfim, vamos enviar esses dados aqui e ver o que ele vai responder. Olha só, percebe que ele já respondeu, então, aqui, aparentemente, em JSON também a nossa resposta, né?
Mas tem um outro truquezinho ainda que a gente vai precisar fazer aqui no nosso service, aqui nas nossas rotas, né? Que é quando a gente enviar um dado de volta lá para nossa aplicação e esse dado ele for um JSON, por exemplo, em vez da gente utilizar o método send normal, a gente pode utilizar aqui o método JSON. Esse método JSON vai fazer o Express tratar alguns headers e algumas configurações na nossa resposta para o front-end, indicando que aquilo é um JSON, então o front-end vai conseguir trabalhar muito melhor com isso. Então olha só, se a gente volta na API, vamos consultar de novo, e ele não mudou nada, né? Afinal de contas, ele já estava entendendo que isso aqui era um JSON. Então vamos lá, recapitulando aqui, a gente conseguiu separar o nosso arquivo de rotas, né? Para deixar num lugar específico, a gente poder trabalhar melhor, organizar melhor o nosso código. E aprendemos também como é que a gente recebe os dados do front-end no body e devolve eles também no body, né? Se a gente quisesse, a gente poderia utilizar mais formas de receber esses dados do front-end. Nós podemos utilizar aqui, ó, a gente costuma utilizar header, ok? É uma forma também da gente receber dados do front-end. Mas aí são muito mais parâmetros únicos, tipo um parâmetro como uma string, um booleano, um numérico, de repente, um token de autorização. A gente vai utilizar o header para fazer esse envio de um lado para o outro, né? Enfim, essas coisas simples é que a gente utiliza no header. A gente também vai ter aqui um carinha chamado path. Não é path. A gente até tem o path, mas não é isso que eu quero dizer. Eu me refiro, na verdade, ao params, tá? Esses params aqui são parâmetros que a gente vai poder receber no nosso endpoint, tá? Que esses parâmetros aqui, na verdade, para a gente poder dizer que eles estão disponíveis aqui no nosso Express, a gente vai ter que dizer que o nosso endpoint, em uma determinada parte do nosso endpoint, ele pode receber algum parâmetro. Por exemplo, um ID. Então a gente tem que dizer que, ó, esse nosso ID, ele é alguma coisa que é dinâmica e o usuário vai passar um numérico, ou vai passar um texto, ou alguma coisa nesse sentido. Então, esse ID aqui, no final das contas, ele vai parar, ó, aqui dentro desse params. A gente vai poder utilizar o params.id dessa forma aqui, tá bom? Aqui ele autocompletou, mas foi por pura coincidência, tá? Se eu trocar isso aqui, ó, só se eu tiver muito enganado. Mas se eu trocar para teste, colocar ponto, caramba, não é que ele reconheceu mesmo. Eu não achei que ele ia reconhecer aqui, mas show de bola. Isso aqui é muito bom, né? Ele tá reconhecendo, então, essa parte aqui. Isso é bem legal. Eu não sabia que o Express aqui ele conseguiria entender dessa forma, né? Os nossos parâmetros. Mas, show de bola. Então, para a gente receber os parâmetros no path é desse jeito. A gente também pode receber outros tipos de parâmetros. A propósito, esses parâmetros aqui, como tu deve ter notado, eles são parâmetros que a gente recebe só na URL da nossa chamada, tá? E também vai ser, tipo, normalmente valores string, booleano ou numérico, tá? São valores simples ali, a gente não recebe objetos ou listas. Não faz sentido a gente receber isso aqui. Outro parâmetro, outra forma de receber parâmetros que a gente tem aqui é o query. O query params vai ser o seguinte, a gente vai poder passar uma interrogação aqui e dizer que é um teste, e teste é igual a, sei lá, 1, 2, 3. Isso supondo que a gente estivesse na URL do navegador, tá? Aqui a gente não vai passar nada. É o próprio Insomnia, por exemplo, que vai passar esse teste para nós. Eu vou colocar aqui, ó, query.test, por exemplo. E vou no Insomnia, vou fazer a chamada, vou voltar aqui no Visual Studio Code, percebe que ele trouxe undefined. Agora o seguinte, ó, vou voltar no Insomnia, vou colocar aqui, ó, interrogação, teste igual olá, por exemplo. Vou fazer a chamada aqui, então. Voltamos para o Visual Studio Code e tá aqui, ó. Ele trouxe olá, porque a gente colocou interrogação ali dentro, entendeu? Então esses parâmetros, eles vão vir parar aqui dentro. E a última forma de parâmetro que a gente tem aqui, tem mais uma e é a última, eu prometo para vocês, que é os cookies. Os cookies, ele é muito parecido com o header, só que ele tem funcionamento bem diferente dos headers, dos params aqui, ou dos query params que a gente viu até agora, até mesmo do body, tá? Ele tem um funcionamento totalmente diferente e vai ser usado em outros casos, talvez para uma autenticação diferente, coisas nesse sentido, tá? A gente não vai ver os cookies aqui porque não faz muito sentido, tá? Não vai agregar tanto para nós nesse momento,
para nós o que vai importar vai ser os query params, os params, o header e o body. Então a gente já vai ver quase todas as formas de passar parâmetros do front-end para o nosso back-end. Então já vai estar bem interessante, já vai dar para fazer tudo que a gente está querendo na nossa API. Beleza? Aproveitando que tu ainda está aqui, eu quero te pedir o seguinte. De novo, dá um like nesse vídeo aqui e se inscreve nesse canal. Não deixa para o final do vídeo, porque tu vai acabar esquecendo e aí vai ser só no próximo vídeo que tu vai poder fazer isso. Então aproveita agora, se inscreve no canal, beleza? Bom, vamos seguir aqui para a gente começar a ir para a finalização dessa aula aqui. O que eu vou fazer vai ser instalar uma biblioteca bem interessante aqui para o Node, que é o HTTP Status Codes, tá? Então, olha só, eu vou vir aqui no terminal, vou mudar um yarn add http-status-code. Afinal de contas, o que faz essa biblioteca e por que a gente está instalando ela? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está respondendo alguma coisa para o nosso front-end, que é esse return do res.json, por exemplo, a gente pode querer dizer para o nosso front-end que, olha, o que tu estava fazendo ou o que tu estava tentando fazer aqui no teu back-end, aqui nesse back-end, pode ter dado algum tipo de erro, pode não ter tido autenticação, pode ser que a tua chamada ela estava montada de um jeito errado, por exemplo. Enfim, tem vários motivos, né, do porquê que a gente pode querer dar uma mensagem de erro ou respostas diferentes para o nosso front-end. E é comum que nessas respostas que a gente faz para o front-end, a gente envie junto um status code. Esse status code, ele é basicamente um número, pode ser um 200, 400, 401, 403, 500. Tu já vai ter visto, de repente, alguma vez o navegador aí que tipo, erro 500, não encontramos a sua página não encontrada, ou coisas nesse sentido, né? Tu já deve ter visto isso. Então, isso aí que o navegador consegue interpretar e dizer para ti ali que está dando erro, é porque ele recebeu, na resposta que veio do back-end, ele recebeu um status code, como por exemplo 200 que deu tudo certo, um 401, por exemplo, que foi dizendo que tu não estava autorizado, tu não estava autenticado na aplicação, ou um erro 500 que foi um erro interno de servidor. Então tu tem várias status que tu pode dizer naquela tua resposta, né? E como é que a gente faz para dizer esses status codes aqui através da nossa aplicação? Se a gente quisesse devolver uma resposta diferente da que a gente está devolvendo. Se eu vir no Insomnia aqui, ó, deixa eu apagar esse teste aqui que a gente não precisa mais, e fizer uma chamada, percebe que ele está devolvendo 200, ok? Ou seja, aqui a request foi um sucesso. Então, se eu voltar aqui no servidor, eu vou poder dizer para ela, dizer que, olha, essa resposta aqui, por mais que eu até estou devolvendo um corpo nela, ou eu até mesmo poderia não devolver nada, eu posso dizer que ela deu erro, né? Deu erro de autorização, por exemplo. Então, ó, basta eu vir aqui no res, colocar o ponto status, e nesse status aqui, ó, a gente precisa passar um número, tá? Um valor numérico. Eu posso passar, por exemplo, 401. Tá? O que é esse 401? Se eu vir no Insomnia, chamar de novo, olha só, ele vai dizer que eu não estava autorizado, né? Unauthorized. Mas ele até devolveu aqui, né? Ó, viu que ele devolveu os dados. Então esse status code é só uma coisa que a gente usa para dar mais semântica também para nossa API, para dar mais contexto para ela. Né? A gente simplifica as coisas dizendo, olha, deu esse status code, esse problema aqui, tu não estava autorizado a tu acessar o recurso que tu estava querendo acessar. Então a gente pode também dizer que foi um erro 500, esse erro 500 aqui, ó, vai dizer que foi um erro interno de servidor. A gente pode falar, enfim, vários outros status codes, tá? Só que, vamos lá, por número. Confere que fica meio estranho a gente ficar olhando o número e tendo que lembrar os números aqui na hora. Correto? Por isso que eu instalei aquela biblioteca que vocês viram ali, que é o HTTP Status Codes. Tá? Então vou colocar aqui, ó, HTTP Status Code. Ele não vai importar aqui para mim, porque eu acho que eu vou ter que fazer... não. Eu acho que eu vou ter que fazer um import manual aqui da primeira vez para o Visual Studio Code saber que aquela biblioteca existe, né? Então vou fazer um import from HTTP Status Code.
dessa biblioteca, ó, percebe que ele não tá deixando eu importar nada daqui de dentro, né? Por que que ele tá fazendo isso? Porque olha só, tem um detalhe, a gente não instalou o pacote de tipagens dessa biblioteca. Por isso que eu não consegui o auto-import aqui e ele não estava funcionando. Algumas bibliotecas aqui do Node, elas precisam que a gente instale o pacote de tipagens dela, senão ele não tem autocomplete aqui no TypeScript, né? Então vamos fazer rapidamente aqui, ó. Vai ser yarn add "-d", porque é uma dependência de desenvolvimento, e vou colar aqui @types http status codes. Ah, sim. Ele deu erro aqui, eu entendi o que foi que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu instalei a biblioteca errada nesse projeto, tá? Então, olha só, deixa eu expandir esse terminal aqui para ficar melhor da gente visualizar. Olha só, eu instalei, aqui ó, no primeiro, eu instalei http status code, mas a biblioteca correta é codes. Então, ó, para a gente não deixar lixo no nosso projeto, eu vou dar um yarn remove http status code, biblioteca desinstalada, show de bola. Agora sim, status codes. Então, se atentem aí para instalar a biblioteca correta, né? É o status codes, ok? Beleza, ele instalou, agora sim. Vamos dar uma olhada aqui, ó, ele está reclamando que a biblioteca não existe, agora existe. Então, olha só, como eu te comentei, algumas libs elas precisam do @types. Esse http status code é um caso que não precisa do types. Então, se a gente vem aqui, ó, ele já tem aqui os dados que a gente está esperando. E o que eu quero, ó, é esse status codes. É esse cara aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui status codes ponto. E aí, olha só que interessante. Veja só as sugestões que ele tem para nós. Ele tem aqui, ó, todo tipo de sugestão e aqui na documentação dele, ele vai ter, ó, um accepted é 202, um bad gateway 502, bad request é um 400 e assim por diante, tá? A gente vai aprender a utilizar vários desses status codes durante o desenvolvimento da nossa API, mas por hora basta a gente utilizar qualquer um aí para a gente testar, né, e ver como é que tá funcionando. Por exemplo, o unauthorized, que a gente estava vendo lá no Insomnia antes. Então, ó, tu percebe que fica bem mais claro, né, bem mais interpretável, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido. Fica mais claro o que é esse status code que a gente está enviando lá para o nosso front-end, para quem vai analisar o nosso código depois, ok? Então, ó, vou voltar no Insomnia, se eu fizer uma chamada, ó, unauthorized também funcionou da mesma forma. Beleza? Então, deve, fechando aqui com chave de ouro, essa dica aqui ela é bem interessante, vai nos ajudar bastante no dia a dia para facilitar o entendimento do nosso código, beleza? Deve, a gente se vê na próxima aí, valeu!